Ei, gente, eu sou a Amy e eu vim aqui nesse vídeo dividir um pouquinho da minha experiência, de tudo que eu passei no último ano. Muita gente me pediu, até antes mesmo de eu começar, só que, não sei, eu falei, vou gravar vídeo, isso é legal, mas eu acho que eu fiquei tímida e perdi muitas oportunidades, mas antes tarde do que nunca. O blog não deu muito certo, porque eu ficava com preguiça de postar, apesar de estar com um número de visualizações bem legal. Mas eu tinha preguiça de ficar escrevendo toda hora. Não sei se eu vou ter preguiça de continuar gravando vídeo, mas resolvi testar algo novo e aqui estou eu. Então, eu me inscrevi no Ciência Fronteiras, eu não tô aqui há 1 ano e 3 meses por conta própria. Eu tô sendo financiada pelo governo federal brasileiro e acho que o meu edital foi um dos mais longos do século, porque foi quase 1 ano até o início da minha inscrição e a viagem em si. Eu me inscrevi em maio de 2013 e viajei em março de 2014, foi quase 1 ano. Então a inscrição basicamente foi assim. Primeiro, eu fiz a inscrição no site do Ciência Sem Fronteiras e eu também precisava submeter os documentos para minha universidade, porque existem 2 seleções, a seleção nacional e a seleção da própria universidade, a seleção interna. Então eu participei dessa seleção interna e eu submeti os documentos no último dia que a universidade estava deixando, foi tipo muito louco, no último segundinho, mas foi tudo dando certo. Para os Estados Unidos, eles exigem muitos documentos para você viajar. Você tem que pegar muitas cartas de recomendação, tem que escrever textos explicando por que você quer vir para cá e escolhendo algumas universidades, e é muita coisa para fazer. É um documento chamado Common Application e é muito longo, é muito chato, então o processo de inscrição em si durante muito tempo foi muito estressante. Para esperar sair o resultado interno, e torcer para não ter dado nenhum documento errado, depois esperar sair o resultado nacional, depois preencher documentos, assim, é muito estressante. Mas no dia, acho que foi no dia 1º de fevereiro de 2014, eu recebi a carta do IAI, que é um Instituto Internacional de Educação em Nova York, que é o órgão que é responsável pelos alunos aqui nos Estados Unidos. E recebi um e-mail deles falando que eu ia vir pra Chicago. E a minha cara foi tipo, Chicago, Loyola University Chicago, eu não sabia o que era, nunca tinha ouvido falar. E fiquei, ai meu Deus, Chicago, Chicago. E eu não conhecia muito Chicago, era um nome que eu sabia, tipo, sei que é uma cidade dos Estados Unidos, mas eu não tinha dimensão exatamente do que era. Mas eu comecei a pesquisar e eu vi, caramba, é a 3ª maior cidade dos Estados Unidos. E eu fui ficando muito louca porque eu vi que é muito frio e que o pessoal congela e tem muita temperatura negativa, então eu fui ficando muito eufórica, num mix de medo, curiosidade, ai meu Deus, como vai ser, porque eu sinto muito frio, muito frio. Eu já deixei de ir pra alguns lugares, já deixei de escalar o Pico da Bandeira porque eu sinto muito frio e lá chega a 0 graus. Eu não, é muito frio pra mim, eu não aguento. O frio de Vitória já é o suficiente. E pois é, Deus me mandou pra Chicago. E agora? Como vai ser? Então, imagina, para 1 mês você tirar o visto, se preparar para uma viagem internacional, despedir de todo mundo. Eu ainda tava estudando na universidade porque por causa da greve, então o calendário tava bagunçado. Então eu tava no meio do semestre e isso tudo me desestabilizou muito porque eu tinha que fazer check-up no médico. E nossa, foi louco, foi 1 mês muito louco. Mas tudo deu certo, graças a Deus, e no dia 5 de março eu cheguei em Chicago e fiquei encantada com tudo, porque era muito lindo, era muita neve, era tudo diferente, era todo mundo falando inglês, meu inglês, eu não cheguei aqui fluente, eu aprendi muito aqui, mas eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito, não sei, muito assim. Aí até no avião eu já conversei com o americano, não sei como, a gente não me perguntem, mas a gente teve um diálogo e ele me deu a internet, roteou o celular dele com a internet pra eu conseguir falar com os meus amigos pelo Facebook, anunciar que tava tudo bem comigo e tal. E foi tipo muito incrível, eu já tava muito animada com tudo.
E foi isso, assim, foi maravilhoso desde o início. E eu fui para a Loyola University de Chicago, que é a universidade mais linda dos Estados Unidos. E no mesmo dia eu já tava muito eufórica. Eu queria comprar meu computador, eu queria comprar meu celular novo, porque eu vim com um muito ruim, deixei o meu com o meu irmão. Eu tava assim, quero fazer tudo, socorro! A minha roommate, ex-roommate da época, que ficou comigo até um tempo atrás, ela falou: nossa, eu me assustei muito com você de primeira, que você queria fazer tudo, você queria... Meu Deus, a menina é muito agitada. E realmente foi como eu cheguei, porque eu já queria chegar na universidade com o meu computador pra ligar o Skype, falar com minha família, falar com meu namorado que tava tudo bem comigo, que tava tudo certo. E foi muito assim. Cheguei no frio, estava menos 14 no dia. Tudo pra mim foi novo, diferente, mas foi muito bom. E quem tem a oportunidade de fazer o intercâmbio, eu recomendo muito. E eu vou aproveitar essa série, não sei, esses vídeos que eu tô gravando, e vou dividir um pouco mais minha experiência com vocês, porque através do programa eu tive a oportunidade de cursar algumas matérias que eu não tinha na minha universidade no Brasil, que não eram disponíveis na UFES. Eu conheci pessoas diferentes, eu conheci lugares diferentes, foram muitos sonhos realizados em um período muito curto que até hoje, assim, eu paro pra pensar e parece que foi um sonho, parece que não foi real, foi muita coisa. E é isso, galera. Fico muito eufórica falando disso, né? E é isso, eu queria muito dividir isso com as pessoas, dos lugares que eu fui, das coisas que eu aprendi, porque eu acho que conhecimento e aprendizado é isso, não é uma coisa que a gente tem que aprender e guardar pra nós, mas sim passar pra todo mundo, e que uma pessoa que for vir no futuro com alguma dica que eu dê já ajude e já consiga melhorar alguma coisa. Então é isso, esse foi meu primeiro vídeo. Tô um pouco tímida, mas eu gosto muito de falar do assunto. E se quiser me deixar sugestões de perguntas e tudo mais, porque muitas pessoas, sempre que eu falo alguma coisinha, já perguntam um monte de coisa, e eu acho muito legal, porque eu acho legal pessoas curiosas, eu sou curiosa. Quando eu tava de fora e via pessoas em outros lugares também, eu tinha curiosidade de saber. E essa oportunidade, pode perguntar que eu respondo. E até os próximos vídeos. Beijo, tchau!